Olá, bom, todo mundo conhece quem é esse sujeito, qualquer uma pessoa que acesse alguma tipo de mídia. Esse é o Léo Lins. Bom, é muito delicado mesmo falar sobre o que está acontecendo. E vamos por partes. Eu sou negro e assim, ah, mais um mimizento. Gente, vamos tentar contextualizar as coisas. Vou também tentar ser breve, né? Tentar ser breve. Ó, no mesmo show, esse show que deu todo esse rebosteio, ele foi em Curitiba. Curitiba, como todos sabem, é reduto de um nicho bem específico de pessoas. E assim, nesse mesmo show, aí vamos ver o seguinte. Vamos supor que lá eu não parei para ver, não pesquisei para ver, que lá tivesse 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas. A população brasileira nós somos quase 230 milhões. Vamos supor que desses 230, 150 seja de adultos, né? Adultos que eu falo com 18 anos acima. Essas que seja 10.000 pessoas não representam a maioria da população. E assim, porque aí cai por terra a, a questão de as pessoas vão lá quem quer assistir. Subiu, jogaram no YouTube, ou seja, tornou público. Se vocês se querem fazer shows assim, se outra pessoa subir o vídeo, né, não tem como controlar isso. Mas a própria pessoa, aí quer dizer que ela quer levar esse. Por algum motivo ele teve uma aprovação e ele acha que vai dar bom subir isso. Ele já foi avisado há um tempo atrás sobre problemas em relação a isso. Eu não sei qual que é a intenção dele, mas ele sabia do que poderia acontecer. Agora sim, no mesmo show, que teve 1 hora e pouco, o cara ele falou de pedofilia, racismo, xenofobia, entre outras coisas. E assim, racismo é crime, pedofilia é crime, homofobia é crime, gordofobia é crime, etarismo é crime. Então, essa história de falar que a arte ela tem que ser irrestrita tem, de certo modo, uma validade. Porém, eu acho que está na hora dos comediantes, de um modo geral, começarem a rever algumas coisas. Porque assim, em toda a família, todo mundo, não existe que quem não tenha, uma pessoa obesa na família, quem não tenha alguém que tenha transtorno mental ou psicológico, não tenha ninguém que tenha alguma doença crônica,
diabetes ou qualquer alguma outra coisa, não existe. Aí essa história de, ai, então eu não posso fazer piada porque sempre vai atingir alguém. Sim, sempre vai atingir alguém. Não existe. Tem tantos comediantes que conseguem fazer coisas de cotidiano, a vida. Tem como você conseguir tirar, fazer graça da vida de cotidiano. A vida, se você for ver, ela é trágica e cômica. Agora você não se tem que se dar o direito de falar o que quer, expressar os seus, porque assim, ó, o cara é um sujeito branco, de olho claro, magro. Eu não sei, mas ele deve ser de, eu não sei de onde, qual que é a origem dele, porque esse cara, ele não me desce há anos. Como tem outros comediantes que eu não gosto do tipo de comédia que fazem. Mas assim, provavelmente ele não deve ter sido um lascado, né? Ele deve ter sido de classe média pra cima. Não acho que esse cara não deve ter sido. Isso é o achismo, tá? Eu não parei pra ver. Eu estou comentando porque eu fiquei muito irritado em comediantes defenderem ele. Eles não estão defendendo o Léo Lins, eles estão se defendendo. Porque aí vai ter o aval, né? Porque, pô, se não puder zoar nada, vai ficar ruim pro meu trabalho. Então, é todo mundo com interesse. Não tem nenhum bom samaritano. O Gentili é amigo pessoal dele. E teve alguns outros que falaram. Uns que aparentemente declaram que não tem contato com ele, mas é defender a classe, quer defender a sua categoria. Qualquer um vai defender a sua categoria. Qualquer um em sã consciência. É assim, não é legal. Não é legal. E como eu disse, são redutos. Vamos supor se ele fosse no Nordeste. Fazer um show no Nordeste. Falar que nordestino não é gente. Ele teria problema. Não ia nem esperar acabar o show que ele seria preso. No meio do show. Ele falou o que falou. No caso dos nordestinos, dos negros e outras coisas, no lugar que ele estava protegido, porque muita gente lá, no caso em Curitiba, que foi onde que aconteceu isso, mas tem outros lugares, não é restrito a Curitiba. Mas ele sabe, ele não é louco. Ele não, até aqui em São Paulo mesmo, na capital paulista, se ele fizesse alguns tipos de brincadeira, ele ia ter problema. Ou seja, ele falou de um lugar que ele saberia que ele não seria repudiado. E vendo cortes, tinha gente lá se incomodando com algumas coisas. Igual uma brincadeira que ele falou, pai de pet é, é a mesma coisa que pai de criança que tem leucemia, vai durar no máximo 15 anos. Muita gente lá mostrando a câmera assim, mostrando as imagens, muita gente não gostou desse comentário, muito infeliz, muito infeliz. Entendeu? Mas assim, eu provavelmente, isso é só um desabafo, provavelmente não tenho, provavelmente ninguém vai ver isso aqui, mas é isso. Eu acho que independente da parcela que é o repertório que muitos falam, se a pessoa foi lá, é que sabe qual que é o estilo de comédia do comediante e sabia mais ou menos o que viria. Sim, porém, é o que eu falei no começo.
enquanto está lá é um ambiente que, querendo ou não, controlado. Se alguém gravar alguma coisa e a pessoa soltar no canal dela ou é uma coisa, mas o artista fazer isso não, aí já muda totalmente o contexto. Porque todo artista, independente do segmento, ele quer aprovação. Ele quer aprovação. Ninguém vai fazer um negócio, um artista. Ele não vai, um músico. Ele não vai fazer tocar uma música, apresentar uma música. E ele vai querer que, se ele apresente para 1.000 pessoas, que pelo menos umas 10 bata palma, umas 10 ou elogie de 1.000. Para ele vai tá bom. É uma afirmação. Né? Do comediante é o riso. Só que eu acho que essa, na minha opinião, falando sobre a punição, eu acho que cabe porque ele é reincidente, ele já teve problemas há não tanto tempo atrás. E o cara, ele zoa tudo. Ele zoa tudo. Ele zoa deficiente físico. Ele zoa deficiente auditivo, deficiente de fala. Aí vem. Ai, mas isso é que a comédia pode fazer. Gente, eu tenho 47 anos. Tem muita coisa que, se for buscar, na década de 90, o negócio era uma loucura. Tinha o comediante Costinha. Não cabe, não cabe. Coisas, um exemplo, eu tava vendo um programa no Viva. Por algum motivo, tava zapiando, tava passando o Toma Lá da Cá. Tem muitas coisas que são... caem som hoje. Na época, não. Em 90, 2000, não, as coisas eram diferentes. E não é culpa de falar que as pessoas, as pessoas estão mais sensíveis. Não, as pessoas estão sabendo os direitos delas. Até do Tomada da Cá teve um pedaço que eles estavam presos, né? Sequestraram, renderam todo mundo, deixaram todo mundo como reféns no prédio lá no Jambalaya. Aí tava a Álvara lá e tinha uma mulher que era já mais de idade, que era aparentemente lésbica, e essa Álvara já falando sobre que não concordava, que aquela mulher não era a mulher que deveria morar lá, pela condição, pela orientação sexual dela. Aí tem um deles que é dentista, acho que é o Mário. Ele é dentista e falou dos equipamentos dele, né? A profissão dele é dentista, e a Álvara começou a rir. Porque a líder falou que foi tudo confiscado. Aí a Álvara começou a rir e perguntaram por que ela estava rindo. Aí ele falou, pra que esses pobres vão querer aparelho para cuidar de dente se são todos desdentados? Olha, gente, isso era o nível de comédia que a gente tinha antes. Mas os tempos são outros, né? E assim, eu acho justo, na minha opinião, justo, porque ele é reincidente. Talvez ele não vá pegar lá os 8 anos, mas ele precisa ficar um pouco de molho para ele pensar, repensar. A multa, aí já são outras coisas, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, como tem o caso do INSS, né? Que o cara simplesmente começou a ficar ruim. O ministro
passou o cargo, um outro lá também do alto escalão passou o cargo e saíram ambos falando: tem muita coisa acontecendo, mas nada foi provado contra mim. Isso como se isso redimisse, entendeu? Uma coisa que acontece a vida toda. Esse problema do INSS, que também tem aquele, né, que está atrelado também aquelas associações que descontam dos idosos R$30, R$20. Mas o que é R$30, R$20? De um. E esses R$20 de um pode fazer muita falta. Só que eram milhões de pessoas. Entendeu? E aí começaram a rastrear e tal. Mas isso vai ser uma coisa que provavelmente vai terminar em nada, né? E eles torcem para que aconteça alguma coisa. Que teve há 15 dias atrás o caso das bets. Agora tem esse caso do Léo Lins, daqui a pouco eles vão achar outra coisa. Enquanto isso, eles vão aprovando ou arquivando coisas. E é isso, e ano que vem é ano de eleição. E a eleição grande, né? Que é para presidente, governador, senador. E eu não sei o que vai acontecer. Eu imagino. Mas é isso, gente. Não é porque não atinge você que não atinge ninguém. Eu acho que todo mundo, sim, tem que ter voz. Se incomodar, tem que falar mesmo. E é isso. Na minha opinião, é justo. Não seria... Eu acho que não precisaria serem 8 anos. Né? Que isso eu acho que poderia ser revisto. Porque ele não é um criminoso. Assim, entre aspas, né? Porque criminoso é todo mundo que comete crime, né? Então, se ele está sendo acusado de crimes, então ele é um criminoso, sim. Mas eu acho que ele não vai por periculosidade assim para ficar 8 anos. 8 anos eu acho que é alto. E em relação à multa, a multa vai para cofres públicos. Então, aí já vai entrar em outras questões. Na questão da multa, eu não acho justa, mesmo assim. Mas, assim, e nem aos 8 anos, mas ele precisaria ficar um pouco recluso para pensar na vida um pouco. Que eu acho que tá faltando. E eu não sei, porque ele não é ignorante. Ele sabia, como eu disse, ele sabe que daria problema. Ele sabe. Ele não é imbecil. E agora, que razão de quê? Razão de quê? Porque todo mundo, ninguém faria uma coisa dessa, se poria numa fogueira desse tamanho a troco de nada. Depois vamos ver as cenas dos próximos capítulos, tanto da parte dele quanto da parte da justiça. Tá, eu não sei se talvez ele imaginou que poderia dar ruim, mas não tão ruim quanto deu. Né? Ele já passou na primeira instância, aí tem a segunda instância, que é o Supremo. Não sei o que vai acontecer, né? Não sei o que passa na cabeça dos juízes. E uma outra coisa também, que eu estava vendo, eu vi há um tempo atrás, né? Que aqui no Brasil, aí falam que é tudo muito moroso, né? Em relação à justiça. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, por ano, lá chega pouquíssimos casos na Suprema Corte. Aqui no Brasil, tudo vai para a Suprema Corte.
Não que não seja direito, mas eu acho que não tem. E isso vai fazer o quê? Tipo, na Suprema Corte parece que em média são 100 casos que chegam na Suprema Corte. Aqui no Brasil acho que é 100 por mês. E olhe lá, se não for mais. Mas assim, é muito discrepante. Tudo chega na Suprema Corte. Eu acho que tem coisas que são plausíveis, que cabem recursos, mas tem coisa que não. Eu acho que não precisa. Porque é muito moroso. Aí quando chega na Suprema Corte, aí, o negócio já tá quase para expirar. Mas enfim, isso é assunto para outro papo. Mas assim, sim, eu sou de acordo com a punição, né, de prisão, porque já que foi refutado o crime a ele, se for confirmado mesmo. Só que eu sou totalmente contra a multa. 1.400.000 de multa pro governo público, pro Estado. Isso eu não acho justo. Não acho justo mesmo. Né? Porque dinheiro público, é uma vez que eu escutei um político falando há bastante tempo atrás, que ele deu a entender que dinheiro público não é de ninguém, é público. Entendeu? Mas infelizmente é assim que os políticos, de certo modo, tratam a máquina pública, como dinheiro sem dono. Tipo, se eu não usar, outro vai usar, então que use eu. É muito delicado isso. Mas enfim, tô parando por aqui, senão eu vou postergar muito. Mas eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar em relação a esse caso. Aí que geralmente eu vou falando sobre coisas que estão mais em voga. E assim, eu não gosto dele, nunca gostei dele. Tem outros também que eu não gosto da piada, do tipo de humor, e não consumo. Só que isso tá tão chato que tudo quanto é coisa que você vê, eu vejo algumas coisas no YouTube de opinião, é tudo isso. Os mesmos que na semana passada estavam falando da Virgínia, né, de Beth, eu acabei até falando também. Agora só tá falando do Léo. Enquanto isso, outras coisas vão acontecendo em segundo plano. Coisas mais importantes, que isso daí não tem que parar o país pra ver o caso de um comediante, né? Convenhamos. Mas então é isso. Vou parando por aqui. Fiquem bem e até um próximo assunto. Até um próximo papo.